E aí, gente? Sou o professor Gustavo Nicoli, sou físico e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela relaciona a resistência elétrica, a corrente elétrica e a tensão que existe em uma bateria ou uma fonte de corrente alternada que vai jogar essa corrente sobre o resistor. E aí aconteceu o efeito Joule, enfim, os efeitos que acontecem em resistores. O homem ele foi um pesquisador muito importante na parte de eletrodinâmica e a partir do trabalho dele a tecnologia se desenvolveu muito. Por isso que é tão importante a gente estudar isso até hoje. Espero que vocês aproveitem e aprendam aquilo que vocês estão buscando aí, beleza? Bom, para a gente ilustrar a primeira lei de Ohm, que relaciona a resistência, corrente elétrica e tensão da bateria, eu estou usando aqui um simulador do site FET Colorado. Depois vocês podem pesquisar para brincar aí, mexer, tal, trabalhar com ele. Então a primeira coisa que a gente tem fios, a gente tem uma lâmpada. Essa lâmpada aqui eu vou usar como resistência, que é o filamento dela aqui, uma lâmpada incandescente, um interruptor e uma bateria. A bateria tem 20 volts, a lâmpada tem 20 ohms. Esses azuizinhos que vocês estão vendo são os elétrons livres que ficam dentro do material, do cobre, enfim, dos circuitos. Então, primeira coisa que eu quero observar para vocês, chamar a atenção de vocês, o movimento dos elétrons. Os elétrons eles saem do menos, rodam, passam por dentro da lâmpada e chegam no mais, no polo positivo. Então eles saem do negativo e vão para o polo positivo, passando por dentro da lâmpada. Quando eles passam por dentro da lâmpada, eles pedem energia. Essa energia é convertida em calor e luz, por exemplo, neste caso. Tá bom? Só que o sentido convencional da corrente é esse aqui. Sai do mais, do polo positivo, e vai chegar no negativo, passando por dentro da lâmpada. Por que é assim? Porque quando foi pesquisado pela primeira vez, foi usado assim. O pessoal pensava que isso era como se fosse um fluido elétrico, como se fosse água, entre aspas. Então convencionou-se assim e ficou assim. Agora, para a gente ilustrar a primeira lei de Ohm, a lei principal, né, que eu penso da eletrodinâmica, que é U igual a R vezes I, então U é o volt, R é a resistência e I é o valor da intensidade da corrente elétrica que está passando aqui. Como que eu faço para aumentar a corrente e, consequentemente, a intensidade da luminosidade aqui, a potência? Então, eu vou aumentar a minha DDP, eu vou aumentar a tensão. Observe que quando eu aumento a tensão, a corrente aumenta e a luminosidade também. Ó. Quanto mais forte for a minha bateria, mais corrente ela consegue impulsionar, mais luminosidade ela vai ter. A luminosidade não é uma aula agora, que é a parte de potência elétrica. Então a gente tem essa maneira de aumentar a luminosidade, aumentando a tensão na bateria, o volt. A segunda forma é diminuindo a resistência. Então é 20 ohms, eu vou diminuir para 10, por exemplo. Ó, como é que aumentou a luminosidade e como que aumentou a corrente. Então se eu diminuir mais ainda, posso até gerar um curto-circuito, não é o meu objetivo aqui. Então vamos fazer algumas medições, porque eu acho assim, já está mais ou menos encaminhado que a intensidade da corrente depende de quê? Da relação entre a resistência que está na lâmpada e o volt que está na bateria. Então a primeira coisa que eu vou medir aqui vai ser o volt que está na lâmpada. E é o mesmo volt que está na bateria, porque estamos desprezando as resistências elétricas internas dos fios. Esse simulador aqui, a gente está desprezando isso. Então, o que sai da bateria de energia tem que chegar lá na lâmpada. Então, vamos medir a corrente aqui com esse amperímetro idealizado também. Aqui está dando 1 ampere, que é a intensidade. 20 volts, 20 ohms. 20 dividido por 20 dá 1. Se eu aumentar a DDP, a tensão da bateria, para 40, ó, vamos vendo aqui. Enquanto eu estou aumentando, vamos reparando, ó, 29, 1.45, então eu vou aumentando a fonte, eu aumento a corrente e aumento a luminosidade. Cheguei no 40. Cadê? Opa, passei um pouquinho. 40. Reparem, 40 volts
impulsionando corrente elétrica em 20 ohms, a gente vai ter 2 amperes. Está meio que já encaminhado, não? Se eu dividir 40 por 20, eu tenho 2 amperes. Se eu dividir 20 por 20, dava 1. Agora eu vou colocar 10 volts. 20, 10, 11, 10 volts. Ó, 10 volts dividido pela resistência de 20 ohms, está dando meio ampere. Então o homem, ele foi pesquisando, ele foi fazendo trabalhos em cima dessa relação entre corrente, resistência e tensão, e ele chegou nisso aí. Se eu dividir a tensão, que é o U, pela resistência R, a gente vai ter a corrente elétrica em amperes, a intensidade da corrente. Então a gente chega na primeira lei dele, que é U, que é a bateria, é igual ao produto de R, que é a resistência, vezes I, que é a intensidade da corrente elétrica em ampere. Então, volt é a mesma coisa que ohm vezes ampere. Então, a primeira lei de Ohm está bem assim, sistematizada aqui nesse simulador. É claro que o trabalho dele foi mais profundo, mas a gente está aqui para dar um resumo, uma ideia geral dessa primeira lei de Ohm aí. Vamos lá. Então, a primeira lei de Ohm é essa lei que está aqui, ó. U é igual a R vezes I. Quem que é U, quem que é R, como é que funciona isso? Então, a gente tem aqui, ó, nosso simulador, a gente tem que a bateria tem 20 volts. Então, na maioria dos livros, a gente chama isso aqui de U. Eu já vi livros chamar de V também. Aqui, ó, o símbolo, que é aquela ferradurinha, que é o ômega maiúsculo, isso aqui é o R. R de resistência. E o que está passando aqui, esses tracinhos aqui subindo, né, tal, isso aqui é a corrente elétrica, é I, é a intensidade da corrente elétrica. Então a gente tem aqui, ó, que U é a tensão na fonte, que é dada em volt. R é a resistência elétrica, que é dada em ohm, em homenagem ao ohm. E I é a intensidade da corrente elétrica. E como vocês viram ali no simulador, a relação entre elas é que U igual a R vezes I. Exemplo, neste caso que está no desenho, a gente tem que U vale 20 volts. A gente tem que R, que está lá na lâmpada, vale 20 ohms. Aí, se eu quiser saber a intensidade da corrente elétrica, eu vou usar aqui U é igual a R vezes I. 20 volts, que é o U, que é igual a 20 ohms, que é o R, é igual a I. Então, a gente tem que I, que é a intensidade da corrente, é a mesma coisa que 20 volts dividido por 20 ohms. I é igual a 1 ampere. Então, isso aqui é um exemplo bem simples da primeira lei de Ohm. Lembrando que o objetivo do que eu estou fazendo aqui para vocês hoje não é exercício, não são exercícios aqui de primeira lei de Ohm. A gente tem entendimento físico da primeira lei de Ohm. O que é uma resistência, o que é uma corrente elétrica, sentido real, sentido convencional, a questão de aumenta a tensão, aumenta a corrente, diminui a resistência, aumenta a corrente, essas relações aí que o homem descobriu, beleza? Então, essa aí é a primeira lei de Ohm que a gente estuda lá no início de eletrodinâmica, logo após a parte de corrente elétrica. É isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí a primeira lei de Ohm, um resumo dela. Tem que fazer alguns exercícios, pretendo fazer mais alguns depois, mas deu uma clareada aí, assim eu penso, sobre a relação de resistência, corrente, tensão, um pouquinho de potência também, porque a gente viu a luminosidade da lâmpada, e eu espero que vocês tenham me entendido.
Aquele abraço, professor Gustavo Nicoli, e até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!